vamos nós, lá vamos nós e lá vamos nós. Lá vamos nós, lá vamos nós, lá vamos nós e lá vamos nós. É possível uma franquia de videogames lendária passar incólume a polêmicas no mundo atual? Mas claro que não. Dessa vez o game contemplado é o Final Fantasy XVI, está sendo metralhado nas redes sociais desde seu anúncio há quase 3 anos. É a era das polêmicas no mundo dos games, então hoje nesse canal vamos jogar luz nessa situação. Final Fantasy XVI, que deve abrilhantar a última geração de plataformas de videogame ainda este ano, discrimina negros e mulheres? Lá vamos nós de novo, pega a vassoura da bruxa porque lá vamos nós. Saibam, prezados espectadores, que em junho de 2023, ano de Nosso Senhor, ocorre uma movimentação com pedidos de boicote à nova empreitada da Square Enix na franquia Final Fantasy. O 16º game da linha principal, afinal o que não falta também são os spin-offs, está na mira de grupos de ativistas por algumas decisões da produção do game. Para entender melhor como se chegou neste ponto, vamos a uma pequena e super resumida linha do tempo. O primeiro trailer de Final Fantasy XVI é mostrado ao público ainda no ano de 2020. Devido à pandemia global que se enfrentou nos momentos seguintes, obviamente o game acabou sendo adiado um pouco. Mas naquela época já foi possível ter uma noção do que aguardava os fãs desse grande pilar dos RPGs eletrônicos. Um mundo com um visual dark, claramente inspirado em fantasias na Europa medieval, lutas mágicas em larga escala, sem esquecer daquela que é uma antiga tradição da franquia desde o segundo game, um grande foco na história. Porém, também já foi possível perceber algumas coisas que viriam a deixar alguns gamers e digital influencer, principalmente lá na gringa, indignados. Não era possível ver nenhum personagem jogável, ou NPC, negro. Todos os personagens aparentavam ser etnicamente brancos. Algo que também foi levantado por pessoas que assistiram ao trailer é que não parecia ter nenhuma personagem feminina jogável ou de grande relevância no que foi mostrado. Uma grande crítica inclusive ao jogo anterior, o Final Fantasy XV, que tinha como protagonistas e personagens jogáveis apenas 4 personagens masculinos. Também nenhum deles era negro, apesar de que pessoalmente sempre os li como inspirados em rapazes asiáticos mesmo. Infelizmente, anos depois, quando o processo de desenvolvimento do game já estava perto do fim, veio uma entrevista que foi basicamente gasolina no fogo. Mandou a ideia de que ele queria que o game fosse mais parecido com a Europa medieval, e por isso há pouco ou quase nenhuma diversidade étnica. Pra mim, qualquer boa vontade que os fãs que se importam com questões de representatividade poderiam ter com o desenvolvimento desse game foi por água abaixo nesse momento. É interessante observar, porém, que a Square Enix não tomou grandes atitudes para tentar remediar a situação. A verdade é que ela fez, coincidentemente, o que eu acho que em muitas situações é o melhor a se fazer mesmo. Tentou distanciar o jogo ao máximo possível dessa polêmica. Porém, chegamos a 2023, pós-pandemia, pós-entrevista e pós-lançamento marcado, e com tudo pronto para o demo ser distribuído por aí. Sai a notícia de que o game vai ser banido na Arábia Saudita. Pelo menos por enquanto, o único país a fazer isso. Não há documento oficial explicando qual a motivação por trás. As teorias especulam que o excesso de conteúdo sexual para os padrões locais é a motivação, já que outros games também foram banidos por esse mesmo motivo. Chega a junho deste ano, o demo é lançado e as primeiras reviews começam a chegar. Sem muita surpresa, pelo menos da minha parte, as primeiras análises de jornalistas especializados, com muitas aspas tanto em jornalista quanto em especializado, e sem querer postar links aqui, mas já dando umas mostradas na cara de pau mesmo assim, um dos motivos claramente citados por algumas dessas reviews para darem score mais baixo é justamente o problema com a falta de diversidade dos personagens e do tratamento dado às personagens femininas. Vou deixar uma coisa bem clara agora, não é errado alguém fazer um review dessa forma. Eu admito que eu acho meio bobo, mas é tão legítimo quanto qualquer outro review. Mas sinceramente, pra mim, não seria possível levar mais a sério a opinião dessa pessoa falando de videogames em geral. Recentemente, em uma entrevista, o diretor Taika Waititi, famoso por filmes como Thor, O que Fazemos nas Sombras e Jojo Rabbit, falou uma coisa que está sendo considerada controversa, quando é somente sensatez. Faz parte da diversidade ter séries e filmes onde todo mundo é de etnia diferente, mas também é igualmente parte da representatividade ter uma série só de brancos, só de negros ou de qualquer outra etnia. E complemento, isso é irrelevante para o fato do produto final ter qualidade ou não. Eu nunca assisti Succession, porém realmente das fotos e vídeos curtos que chegam até mim, a sensação que tá é de que só tem gente branca neste elenco.
Eu deveria levar a sério uma crítica que diz que só ter pessoas brancas é um grande defeito dessa série, portanto ela não é tão boa assim? Desculpa, não contem comigo, tá? Pra consumir esse tipo de ideia. Pra mim estaria no nível de ler uma crítica literária e a pessoa que escreveu dizer que é impossível gostar de uma série de fantasia medieval porque o tratamento das mulheres não é dos melhores. Talvez essa forma de tratamento, que não deixa de ser um estereótipo, seja uma das inspirações para muitas dessas criações fictícias. Essa, inclusive, provavelmente deve ter sido a lógica seguida pelos produtores de Final Fantasy XVI. Voltando a Final Fantasy, vamos colocar a série em perspectiva. A essa altura da minha vida, joguei os Final Fantasy de 1 a 7, incluindo o Revival, Remake e Reimaginação, como queiram chamar, o X12 e o 12, o 13, o 13-2, o 13-3, além do Tactics Advance e o Tactics Advance A2, ou Tactics A2, não lembro do nome direito, além do Dissidia. A realidade nua, crua e servida na mesa para quem quiser comer é que a quantidade de pessoas negras na franquia Final Fantasy é ridiculamente baixa. Representatividade claramente nunca foi uma preocupação para a franquia. Desses todos os jogos que eu citei, só consegui lembrar de cabeça de 2 personagens. O Barret, que é mais famoso por estar em um jogo melhor, lá no Final Fantasy VII, e o Sash, nem lembro mais como que fala corretamente o nome do coitado, que infelizmente é um dos protagonistas e um dos números mais odiados da franquia. Em favor a esses personagens temos o fato de que eles são bem diferentes entre si, agindo durante suas respectivas tramas de forma diferente e vistos por outros membros do grupo de maneira diferente também. Em desfavor temos que ambos foram considerados estereótipos discriminatórios pelos movimentos sociais. Porém, pensem com calma. Devíamos estar surpresos que uma visão criativa de um produtor lá do Japão apresente uma visão que pessoas negras do ocidente não vão considerar tão legais. E só deixando claro que não existe unanimidade, existem pessoas negras que gostam desses 2 personagens pra caramba. Diga-se de passagem, o Barret está no meu top 10 personagens da franquia Final Fantasy inteira. Talvez pelos piores motivos, mas ele tá lá. Sinceramente, se eu nunca deixei de jogar Street Fighter porque o Blanca, o monstro verde, segue firme e forte representando o Brasil, qual o sentido de me irritar com isso? Aproveitando que chegou até aqui, antes de eu continuar torturando o tema, por favor, você poderia dar uma chance pro canal, se inscrever, curtir o vídeo e comentar aqui embaixo o que acha desse tema? Eu agradeceria muito. É uma grande coincidência essa polêmica do Final Fantasy logo depois da polêmica da Camille que eu falei aqui no canal semana passada, ou semana retrasada por aí. Porque ela basicamente tem uma raiz parecida, que é o problema de você aceitar a escolha dos outros, a decisão dos outros e entender que existe a liberdade de você produzir o conteúdo que você quer. Eu nem tô entrando na discussão de que o produtor executivo lá falou, mas apesar dele ter falado umas coisas que, assim, eu acho que o principal problema do que ele falou é que no momento que você dá aquela resposta, você percebe e você concorda com a pessoa que está te criticando, porque você entende que existe um problema. Eu achei que, quando eu vi a primeira vez a matéria, muito tempo atrás, né, da entrevista dele, eu achava que ele sinceramente ia mandar uma resposta assim: ah, eu nem pensei nisso. Foi algo que simplesmente não me ocorreu. Porque, parando para pensar aqui, uma pessoa como ele, supondo que ele nunca tenha viajado para fora do Japão, difícil, mas supondo que ele nunca tenha viajado para fora do Japão, quantas pessoas negras será que ele conheceu na vida? Difícil, né? Então, quando você tem, e aí você pensa nos personagens já criados, né, dentro de Final Fantasy, são negros, e aí se você botar no cálculo lá no papel, você vai ver que teve mais personagem robô ou criatura inexistente jogável do que pessoas negras. Você vai ver que assim, é algo muito disperso, e principalmente quando você vê esses personagens, os produtores, né, seja roteirista ou seja character designer, eles sempre vão tentar trazer esse personagem para colar no ambiente urbano, ou seja, a lógica é de que você tem um Final Fantasy que está mais voltado para grandes metrópoles, ambientes urbanos, cidades, fábricas, etc. E por que isso acontece? Porque a visão da pessoa negra que o Japão vai ter
ou ela vai ser aquela de pessoas que são da África, ou vai ser as pessoas que moram nos Estados Unidos. E a visão dos Estados Unidos que os japoneses também vão ter quando eles trazem esses jogos, etc., vai ser ou aquela cultura absurdamente urbana, normalmente baseada em Nova York, essas coisas, ou daquela região mais agrária, onde você tem bang bang, western, etc. Onde você vai ter mais pessoas negras, se você for uma pessoa japonesa que consome isso importado, vai ser nos ambientes urbanos, porque em western você tinha pouquíssimo, principalmente antigamente. Então, quando a gente tem essa lógica de a Square Enix é uma empresa gigantesca, portanto ela precisa ter que ser capaz de fazer um personagem diversificado. Enfim, é uma opinião que você ou qualquer pessoa pode ter o direito de ter. Mas ela é exatamente o mesmo problema da outra vez. Se a Square Enix, e no caso a gente despersonalizando, mas se os produtores, seja character design, etc., não quiserem, o que leva na nossa cabeça a gente achar que a gente tem o direito de obrigar alguém a fazer personagem do jeito que a gente quer? Ah, mas eu não quero obrigar, eu estou propondo, não sei o que. Não, você quer que os personagens sejam feitos da forma que você deseja. É você. Você é esse aqui, que quer que os personagens façam a coisa da forma que você deseja. Que o character design, o produtor, o roteirista faça dessa forma. E esse aqui é o roteirista dizendo que ele quer fazer de uma outra forma, que é diferente da forma que você pediu. Quem será que é a pessoa autoritária aqui? Tá entendendo? Você tem aí nesse boicote algo que é completamente correto, que é o fato de que você, como consumidor final, você, a gente pode fazer duas coisas. Xingar muito no Twitter, fazer vídeos, reclamar e não comprar. Eu antecipo que se eu tivesse um PlayStation 5, né, tivesse nessas condições todas, mas eu seria número 1 pra comprar esse jogo. Sou muito fã da franquia de Final Fantasy. E é como grande fã que eu já comentei aqui da pouquíssima existência de personagens que são negros. E quando eu falo negros, assim, de pele negra. Porque em Final Fantasy, assim como em muitas animações japonesas, mangás, etc., você tem muito aquela confusão de o que é uma pessoa branca, um personagem branco, e o que é, na verdade, um personagem japonês, ou asiático, ou enfim, ou extraterrestre, ou de qualquer outro lugar. Mas que a gente lê como branco porque a gente está aqui. Exemplos disso é o que não falta. Se você pegar, por exemplo, a Sailor Moon. Será que a Sailor Moon é uma menina japonesa ou uma menina branca? Naturalmente, meninas japonesas têm cabelo loiro? Eu acho que não. Eu realmente creio que 99,9% nascem com cabelo preto. Claro, nada impede que ela pinte cabelo de louro. Mas quem assistiu, ou leu o mangá, ou assistiu, principalmente assistiu o anime, sabe que ela sempre teve cabelo louro. Aí eu te pergunto, no sentido mostrado ali. A Usagi, ó, presta atenção no nome. O nome dela é Usagi. A Usagi Tsukino. Ela é uma garota japonesa ou uma garota branca? Eu tenho certeza que você sabe que ela é uma garota japonesa. Mesmo ela tendo umas características não japonesas, não asiáticas. A Sailor Venus também conta, enfim. E aí você para pra pensar que quando a gente tá falando de um país que etnicamente é muito fechado, e aí eu não estou falando isso como uma coisa nem boa nem negativa, porque já disse, não sou sociólogo, não atuo nesse tipo de questão, então pode ser que seja uma coisa péssima, uma coisa boa, não sou capaz de afirmar, mas sou capaz de observar que é assim etnicamente fechado. A ideia de que eles vão pensar naturalmente, tá? Falando naturalmente lá, os produtores japoneses no grupinho deles de várias pessoinhas japonesas vão chegar e falar, ai, tá faltando uma pessoa negra. Não faz sentido, gente. Não faz, simplesmente não faz. Isso é algo que eles vão pensar, por exemplo, precisamos pensar nesse jogo aqui específico, seja, vamos dizer, o próximo Final Fantasy. No próximo Final Fantasy queremos uma pegada mais internacional, mais moderna, mais contemporânea. Aí eles vão começar a ter essa ideia. Quando eles estavam tendo a ideia para esse Final Fantasy, isso é perceptível só de você assistir o trailer. Mas se você ler entrevistas, se você ler coisas sobre a produção, texto, etc., é perceptível que a ideia que eles tinham era tentar fazer um jogo baseado numa, vamos dizer assim, uma Europa de Dungeons and Dragons lá dos anos sei lá quanto. Que foi o que inspirou muitos jogos posteriormente. Pense nisso quando você vê, por exemplo, o que aconteceu com The Witcher. The Witcher era um livro, uma coletânea, né, de livros,
que depois foi adaptada para videogame. Quando você tem essa adaptação para o videogame, você já tem algumas diferenças dos personagens, é claro. Mas majoritariamente para o livro, e eu acho que para o game também, eu não joguei todos os jogos, 99,9% dos personagens são pessoas brancas, porque são histórias, as histórias contadas em The Witcher são baseadas em folclore de regiões e países onde as pessoas são majoritariamente brancas. Porém, quando você vai para a série da Netflix, não é mais assim. Você vai ter cidades, nações, etc., que são basicamente cosmopolitas. Quase, sei lá, às vezes você está em Nova York, não, é uma Scarborough Fair lá da vida. Mas é isso, é uma forma de ver o mundo. E eu tô falando isso do fundo do meu coração, tentando, sabe, trazer a bondade pro fundo do meu coração. Porque eu penso assim, da mesma forma que a pessoa que produziu The Witcher chegou à conclusão de que ele precisava colocar pessoas diversas, mesmo que o texto não pedisse, então pessoas de diferentes etnias, etc., uma pessoa pode chegar à conclusão de que não precisa, ou melhor, sequer pensar nisso, porque talvez ela more, trabalhe e viva sob constante influência de um país onde a diversidade étnica é irrisória para quase inexistente. Então, quando você tem a ideia, e aí você tem aquela entrevista dele que, enfim, falou que eu achei que eu discordo do... Eu não discordo da ideia dele, eu discordo de por que ele chegou a esse entendimento. Porque a gente é um povo muito assim, ocidental, né? E oriental, não sei se é assim, nunca fui para um país do Oriente. Na verdade, nunca saí do Brasil, né? Mas onde eu quero chegar? A gente é sempre assim, quando é algo que nos beneficia, a gente é o mais fofo possível, a gente toma as melhores liberdades, a gente alarga a roda que nem aquela cantora de axé dos anos 80, a gente abre a roda, enlarguece, abre a rodinha, meu amor, é assim que a gente pensa. E quando é algo negativo, algo que não nos beneficia, o que é que a gente faz? A gente faz o oposto. A gente diz que só tá certo aquilo que a gente não gosta se for correto, exatamente, escrito por escrito, dado por dado. É esse que é o principal problema. E por que eu digo isso? Vocês já viram filmes de Kung Fu que se passam na China antiga, mas que eles são, assim, baseados numa China mágica, ou seja, uma China que não existiu? Não esquece Mulan. Pensa em, por exemplo, o Tigre e o Dragão. O Tigre e o Dragão, ele é baseado na China antiga. Porém, ele não se passa na China antiga porque, acredite se quiser, os guerreiros espadachins da China antiga não sabiam voar, não flutuavam pela água, a espada deles não soltava poderzinho, nada disso, tá? Isso aí é em filme, ou seja, é ficção. Em compensação, será que faria sentido pra você, sabendo que você está baseado numa China fantástica, China mágica, alguém vir reclamar que não tem pessoas negras ou brancas ali? Isso quer dizer, ao mesmo tempo, que nenhuma pessoa negra esteve na China antiga? Já vou adiantar, claro que não. Porém, quando a gente está fazendo uma história agora, 3.000, 4.000 anos do que foi a referência para essa China antiga, que vira essa China mágica, o máximo que a gente pode fazer é tentar buscar uma verossimilhança dentro do entretenimento. É o máximo que a gente consegue. Porque as pessoas hoje vão ser sempre fisicamente diferentes, porque o alimento que a gente come não é o mesmo, os remédios que a gente acessa não são os mesmos, as doenças que tinham e que temos são diferentes. Então as pessoas fisicamente vão ser diferentes. O máximo que a gente pode fazer é esse tipo de coisa. Então você não pode achar que simplesmente porque a pessoa quer tentar aparecer com aquilo, e vamos supor que a referência, grande referência desse senhor aí, desse senhor nipônico, seja um desenho animado, um filme do Senhor dos Anéis, sei lá, e nem seja um livro de história, seja isso. Essas referências, elas já estavam baseadas nessa verossimilhança de que na Europa medieval, que ele quer retratar, a quantidade de pessoas negras talvez tendesse para o zero. Quando ele fala essa frase, isso quer dizer que não existia nenhuma pessoa negra lá? Não, porque nem o historiador é capaz de dizer isso. Porque só Deus, se existir, não sei se existe, é capaz de dizer se nenhuma pessoa negra pisou lá. Isso é tão óbvio. Isso é tão óbvio. Então onde eu quero chegar? Não adianta você se preocupar com isso se você não entende que quando a pessoa faz
o The Witcher na Netflix com um monte de pessoas de etnia diferente, quando faz o Anéis do Poder com um monte de pessoas de etnia diferente, a lógica ali não é a verossimilhança. Não é a verossimilhança com qualquer coisa que seja minimamente a Europa medieval, qualquer coisa. E não é a preocupação com ser fiel ao texto. E assim, só deixando claro, não estou fazendo juízo de valor. A pessoa vai adaptar uma obra, ela não tem que seguir parâmetro nenhum. Ela tem que fazer o que ela acha que quer, o que as outras pessoas que estão com ela estão concordando fazer e esperar a resposta do povo. Tá? Então eu não estou dizendo que o que eles fizeram é errado. Então você vai ter que fazer essas coisas. Porém, onde eu quero chegar? Essa pessoa, ela faz isso não é por uma questão de verossimilhança ou por uma questão de que ela quer adaptar o texto mais próximo possível. Que são opções. O motivo que ela faz isso é porque ela quer que exista uma diversidade cultural e que haja uma identificação do público no quesito representatividade. Não é que isso vai fazer com que a pessoa se sinta mais representada ou mais conectada com o personagem necessariamente. Mas vai fazer com que uma pessoa, sei lá, uma pessoa negra, olhe e veja, tinha negros na Terra-média, e aí você role mais essa identificação. Esse é o motivo. Então não adianta vir com esse papo de mas ele falou que não tinha negros na Europa, mas tinha um fulaninho ali, um fulaninho ali. Mas não faz diferença esse texto. Sabe por que não faz? Porque a pessoa, quando ela põe, sei lá, nessa série que vocês tanto amam, que eu não me recuso a assistir porque eu achei chatona, eu não gosto desse tipo de história, mas enfim, que a rainha da Inglaterra é negra, você acha que ela tá preocupada com algum tipo de verossimilhança? Pelo amor de Deus, a única preocupação dela é com a representatividade. Meu ponto, a representatividade, ela é tão legítima para dar a você, vamos dizer, uma motivação para criar uma história, para adaptar uma história, quanto qualquer outra. Então, se a sua ideia é ser fazer alguma coisa verossemelhante, é um motivo. Representatividade é outro motivo. O principal problema é que como a gente... E aí eu falo... Infelizmente o brasileiro é assim, mas eu acho que isso é problema de todo mundo. Literalmente, de qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Nós somos naturalmente autoritários. Então, por que a gente acha que representatividade é o alfa e ômega de nossas vidas? Pro japonês, lá na Casa do Chapéu... Lá na Casa do Chapéu, que trabalha com RPGs eletrônicos décadas, se duvidar, antes de eu começar a jogar, tá trabalhando nisso. Talvez pra ele isso seja completamente irrelevante quando ele vai produzir um jogo. Vocês entendem que o cerne do autoritarismo tá nisso? De que o motivo que você tem que fazer o jogo é porque você tem que ter representatividade? Perdão, não é o motivo. O motivo é porque você quer vender o jogo e quer que as pessoas joguem. Mas você tem que ter em mente que a representatividade tem que ser uma guia para o seu jogo. Não. Isso é algo que você quer. Que produtoras de diversos lugares, principalmente as ocidentais, hoje fazem. Elas têm o direito de fazer isso. Mas não dá para viver num mundo em que as pessoas não têm o direito de fazer diferente. Isso é muito ruim. É muito estúpido. É estúpido, é uma coisa estúpida. Não estúpido no sentido de burrice, de falta de inteligência. Mas eu digo estúpido no sentido da falta de respeito mesmo. É quase uma violência... Se existisse violência criativa, eu acho que seria algo nesse sentido. Porque você insiste em colocar o que você considera foco numa história como tendo que ser o foco das histórias de todas as outras pessoas. Isso é o que acontece com Hollywood agora. E, de novo, direito deles. Hollywood... sei lá como é que chama, a academia, né? A Academy Awards. A academia tem todo o direito do mundo de fazer uma premiação e dizer assim, olha, você só vai participar da nossa premiação se você tiver uma quantidade X de mulher, de negro e de pessoa, sei lá, com deficiência, vamos dizer assim. Eles têm o direito, eles têm o direito. O erro está em você, que em algum momento achou que você tinha que se basear qual filme você acha bom e qual filme você acha ruim numa academia de pessoas que você não conhece. Você nem conhece as pessoas de verdade. Não tô dizendo que aconteça, nem tô dizendo que existe essa teoria da conspiração, mas pode ser que tudo seja na base do dinheiro. A produtora que deu mais dinheiro foi quem ganhou o Oscar. E aí? E você ficou focando nisso. Querido, você tem que se preocupar com você, o que é que você gosta. Eu sempre gostei de Final Fantasy, por que eu vou deixar de jogar por algo que já acontecia? Como eu já falei, a quantidade de pessoas negras era baixíssima, então agora isso me incomodou
Isso vai me incomodar se realmente a representatividade for meu alfa e ômega. Não é. Não é de quem produziu o jogo, não é o meu e não é de muita gente, desculpa. Então, pra concluir, eu só queria dizer assim, se você é uma pessoa que fica chateada com isso, eu concordo que você tem todo o direito de reclamar, fazer seus vídeos, não comprar, dizer para as outras pessoas não comprarem. Mas, por favor, não cai nessa derrota, nesse abismo do fracasso de achar que o cara que tá produzindo Final Fantasy deve alguma coisa porque você é fã há milhares de anos. Ele não deve nada pra ninguém, nem pra nenhum de nós. Sabe? E isso é diretamente ligado com a outra reclamação, que é da falta de protagonistas femininas. Não teve nenhuma no Final Fantasy anterior. Que eu não vou lembrar a numeração porque tem um que foi online, né? Eu não sei se o online foi o 15 ou foi o 14. Mas enfim, aquele que parece uma boy band andando no carro. Quando... eu acho que esse Final Fantasy até antes de eu nascer, mas o Final Fantasy V... Você vai jogar com um cara e 3 mulheres. Isso lá, anos 80, 90. Sabe quantas pessoas eu já vi online reclamando, dando piti por causa disso? E não só isso, nesse Final Fantasy você joga com uma personagem que ela é... assim, ela é crossdresser, no sentido de que ela se veste como homem, mas ela diz que ela se veste como homem para se defender, porque ela é uma pirata, né? Então você tem toda aquela preocupação dela como uma mulher num mundo que era majoritariamente masculino. Ou seja, você tinha uma personagem crossdresser naquela época, de novo, e aí? E foi feito porque eles estavam preocupados com a representatividade que pessoas crossdressers jogavam. Eu duvido. Eles fizeram porque acharam divertida a história de ter uma personagem, quase que eu dei um spoiler da personagem, de uma personagem ter que se vestir de homem e você achar que é homem no início e depois perceber que é uma mulher. E com certeza foi por isso que eles fizeram. Eu acho que esse é o principal problema. A gente tem a nossa visão de mundo, cada pessoa tem a sua e tem o direito de ter a sua. E a gente acha que ela é única. Ela tem que seguir, e é o mesmo problema com a história da Cammy. Sinceramente, a coisa que mais me ofendeu nesse Final Fantasy foi aquela cena lá que vazou, né, e o povo tá reagindo horrores. Que é uma cena quase soft porn lá dos dois personagens. Eu não gostei realmente. Pra mim, Final Fantasy sempre teve uma visão... Tá aí. Você sempre teve uma visão de amor em Final Fantasy mais parecida com aquela visão que o Tolkien tinha, que era o amor romântico idealizado, do que a visão de amor que você tem, por exemplo, num... Como é o nome do criador lá do Crônicas de Gelo e Fogo? George Martin. Que é aquela coisa muito mais passional, mais voltada para o sexo e etc. Mas teve essa mudança aí. O que é que eu posso fazer? Eu posso reclamar, dizer que eu não gostei. Mas no fim, é os produtores que decidem, né, gente? Obrigado por você que me aturou até aqui. Por favor, pense em se inscrever, curtir o canal, escrever aqui a sua opinião. Você acha que eles mandaram uma bola fora fazendo isso? Obrigado. E jogue Final Fantasy X2, onde todas as personagens são femininas. Foi um dos primeiros Final Fantasies que eu joguei na vida. O primeiro de console que eu joguei. Joguei antes do X, por exemplo. Obrigado e até o próximo vídeo. Achei que